Estamos de volta aqui com o nosso programa Sempre com Você, né? Nessa tarde de quinta-feira. O pessoal já está esperando o final de semana chegar, né? Final de semana chegar para passear. Gente, olha o seguinte, esse final de semana agora, dia 15 de julho, vai ter um show de prêmios e uma pastelada da comunidade São Francisco de Assis. Vai ser no CTG Tropeiros da Querência, aqui para trás da TV, tá bom? Perto da 3 Barras. Vai ser dia 15/7, ou seja, sábado agora, a partir das 19 horas, lá no CTG Tropeiros da Querência. Telefone para contato é o 99282-7060. 99282-7060. Você pode falar com o Silas, tá? É um show de prêmios e uma pastelada para ajudar a comunidade São Francisco de Assis. É uma comunidade nova, está nascendo ainda, então eles estão correndo atrás para erguer essa comunidade deles. E então a gente não pode ficar de fora, a gente tem que colaborar. 99282-7060, tá bom? Nós estamos falando hoje sobre responsabilidade da agência de turismo. Acabamos falando sobre a agência de turismo mesmo, tudo que tá lá, né? O pessoal já começa a mandar pergunta, né? Então, já chegou a pergunta aqui, Leandro, eu já vou te fazer. Vamos lá, então. Deixa eu achar aqui. A Paula, ela da Vila Nácia, ela está perguntando assim: por que muitas agências não colocam o preço das coisas sugeridas no site, como hotéis, transportes e atrações turísticas? Bom, essa é uma dúvida que também serve para mim, porque o que o Código de Defesa do Consumidor fala é que tem que ter uma publicidade, toda publicidade que ela for veiculada para o consumidor, ela deve ser bastante específica e deve quantificar assim, quanto custa cada item que ele está sendo vendido ali pela promoção. Então não é uma recomendação do código não colocar o preço nos produtos. A gente ouve falar muito do preço na gôndola. E essa regra também é válida para quem faz essa propaganda pela internet. Então, na verdade, eles estão descumprindo o Código de Defesa do Consumidor, passível, inclusive, de levar uma multa por meio de uma fiscalização do PROCON e algo assim. O que cabe a nós, consumidores, a partir do momento que a gente constatar isso aí num site, é fazer uma reclamação no próprio PROCON, pelo telefone 151, faz uma reclamação, uma denúncia e o PROCON vai averiguar esse tipo de denúncia e vai, provavelmente, se for o caso de reincidência, aplicar uma multa. Eu não sei também se de repente, né, ela está perguntando aqui, ó, hotéis, transporte, atrações turísticas, por exemplo. Dependendo do período em que se viaja, em que se vai, tem oscilação de preço também, né? Com certeza. Agora, uma pergunta assim, né? Vamos supor, a agência de turismo fechou tá tudo fechadinho, né, e tudo mais. Eu perdi o horário, vamos supor, né, da atração, for uma viagem, como a gente sabe que tem, né? Eu perdi essa viagem para lá, né? Daqui para lá, a agência pode, por exemplo, né, agilizar tudo isso para mim e inserir no pacote tranquilamente, né? Com certeza, ela pode inclusive cobrar uma taxa adicional por estar fazendo esse novo serviço para o consumidor. Ou até mesmo ela não consiga garantir o mesmo preço, porque a gente sabe que quando faz uma compra com pagamento antecipado, né, começa a pagar 10 meses antes da viagem. A empresa de turismo, ela consegue um preço mais baixo. Então ela não é obrigada a manter o mesmo preço caso essa atração seja comprada em uma situação emergencial. Agora vamos falar, né, da viagem em si. Saí daqui, que nem eu falei, né? Cheguei no aeroporto, não tem vaga para subir no avião. Como é que eu faço? Porque isso é um problema que está acontecendo muito e que eu imagino que a agência de turismo já tem algo que ela tenha se precavido já para isso, né? A gente espera, não sei. Pois é, na verdade, esse é o famoso caso do overbooking, né? Quando a empresa de transporte aéreo ela vende mais lugares no voo do que tem de assento. Nesse caso, a empresa de transporte aéreo ela pode sim ser responsabilizada. Como a gente tratou antes, se essa contratação foi feita por intermédio de uma agência de turismo, ela também pode ser responsabilizada. Então o consumidor ele tem ali uma garantia de que ele tem uma empresa para acionar. Ele pode ali contabilizar os prejuízos financeiros sofridos. Eu tinha que participar por exemplo, eu sou advogado, tinha uma audiência para fazer. A minha ausência nessa audiência acarretou num prejuízo para o meu cliente de R$10.000. Eu posso cobrar isso como advogado da empresa de transporte aéreo, além de poder cobrar também o dano moral por eu ter faltado essa audiência, o que compromete a minha imagem como profissional. Então, nesse caso, a empresa de transporte aéreo ela pode ser responsabilizada pelos danos morais causados a mim e também os danos materiais causados a mim e ao meu cliente, que também é um consumidor por equiparação. Eu sou consumidor direto
porque eu comprei as passagens, então eu fui diretamente afetado. No entanto, o meu cliente também foi afetado. Então, aqui no direito a gente chama consumidor por equiparação. Ele também foi prejudicado pela empresa de transporte aéreo e eu não pude estar naquele local para defender os seus direitos. Agora, Leandro, estão perguntando aqui o seguinte. A Marcilene, Jardim das Meninas, está falando assim. Como agir quando a propaganda da agência é uma e o pacote da viagem é outro? Pois é. A gente volta... É engraçado, né, que como no direito do consumidor, a gente sempre acaba voltando no assunto de propaganda enganosa, né? Sim, e também contrato, né? Porque o que eu assinei? Vai ser obrigado a cumprir aquilo que foi assinado, ou foi acordado por e-mail, que também podemos chamar de contrato. Mesmo que eu tenha, por exemplo, eu tenha um folder que está dizendo uma coisa. Certo. Eu fui lá para fechar aquele pacote daquele Sim. folder e eu tenho aquele folder. Mas no contrato está dizendo outra coisa. Se forem coisas diferentes, Com certeza. ou eu posso, tipo, entrar em embate de um com o outro e falar, ó, vocês me fizeram errado. Pois é, com certeza numa sentença judicial o juiz vai dar ganho de causa para a agência de turismo. Porque o contrato assinado pelo consumidor foi feito naquela modalidade diferente do pacote oferecido por meio da publicidade. Então, nesse caso, eu tenho absoluta certeza que de 90% de chance do consumidor perder essa causa no judiciário, porque o que vincula as partes é o contrato assinado pelo consumidor e não a propaganda. Ele pode sim, com a propaganda, fazer com que essa empresa faça um contrato naqueles moldes, mas isso numa situação anterior à da contratação. Então, a propaganda ela é boa para isso, para vincular aquele pacote no serviço contratado. Agora, se eu fechei um contrato diferente daquela publicidade, aí com certeza no judiciário o consumidor vai perder essa ação. Agora, Leandro, a gente fecha a viagem com a esperança de dar tudo certo, né? Vou lá curtir os meus 7 dias na praia, vamos supor que seja uma praia, né? Curtir meus 7 dias na praia, ficar feliz e contente, pegar um bronze e voltar para Campo Grande. Mas eu chego lá e dá muita coisa errada. Como que eu vou provar tudo isso que deu errado e trazer para cá? Porque eu já tô lá. Certo. Às vezes não fica nem viável, não sei, né, da empresa tentar resolver muita coisa ao mesmo tempo. Como que eu devo agir? Eu sento e espero a agência resolver tudo? Ou eu vou lá e me viro lá e depois ela me reembolsa? Como é que funciona isso? Depende do problema que você teve nessa viagem, né? Porque vamos supor que tenha sido um problema de hotel. Você dá um prazo para a agência de turismo resolver essa situação, ou até mesmo para o próprio hotel resolver essa situação. Agora, 2 horas que eu tô lá, não tem quarto para mim, eu reservei o quarto e eles não estão dando jeito, estou sentindo que estão me enrolando. O que você faz? Contrata um outro hotel e guarda o recibo. O que você gastou a mais do que estava no seu pacote por culpa do hotel, por culpa da empresa de transporte aéreo, por culpa da agência de turismo, ela vai ser obrigada a te ressarcir. Dificilmente o consumidor vai perder uma ação assim. Já tivemos vários casos no escritório de dar problema com hotel, com passeio, e o consumidor falar, o hotel está me enrolando, não tinha água, não tinha luz, então eu vou fechar um outro hotel que tenha tudo que eu preciso e vou guardar o recibo. De posse desse recibo, num processo judicial, dificilmente o juiz não vai mandar esse hotel devolver o dinheiro. Eu passei, não foi com a agência de turismo, mas eu passei isso na última viagem agora com o hotel. Só que a gente fechou por essas empresas pela internet, que elas fazem intermédio, né? Sim. Entre o hotel e o consumidor. E a gente fechou, chegou lá na hora, foi para um quarto, o quarto não tinha ar-condicionado. Foi para outro quarto, outra coisa estava pifada. E a gente desceu e falou, agora a gente vai esperar, porque o preço, lógico, o preço promocional, que fez por aquele site e tudo mais, né? E aí acabou que a gente conseguiu resolver com o pessoal do hotel mesmo, porque na verdade assim, ou vocês arrumam um quarto como a gente pediu e que estava na descrição, né? Ou a gente vai para outro hotel e vocês reembolsam depois, sem problema nenhum. E no caso, eu acho que quem reembolsaria, não sei se seria o hotel ou se seria a empresa pela qual a gente fechou, né? Mas aconteceu. E na hora deu certo, a gente pensou justamente nesse quesito mesmo, de você fecha do hotel, guarda a nota e para pedir o reembolso depois. Exatamente. Mesmo que haja diferença, né, do valor. Isso, e nesse caso, tanto faz processar, entrar em acordo ou fazer uma denúncia no PROCON contra a empresa que fez a intermediação ou o próprio hotel, ou os dois. Né? O que a gente sempre faz é acionar as duas partes, até mesmo para facilitar um acordo e acionar a justiça com essas duas responsáveis. Como eu já disse, é uma responsabilidade solidária. Então, tanto faz eu acionar um quanto o outro, eles vão ser obrigados a me ressarcir. E eu posso até mesmo entrar contra os dois, não tem problema nenhum nisso. É até uma garantia a mais quando a gente contrata essa agência, esse site, né? É mais um garantidor de que vai dar tudo certo ou mais uma pessoa pela qual eu posso reivindicar meus direitos posteriormente.
Agora, Leandro, uma pergunta assim, bem leiga da minha parte. A gente viajando, né, sei lá, casal, família, já é bem difícil quando acontece um transtorno. Tem algum agravante quando, por exemplo, eu estou viajando com um portador de necessidade especial, por exemplo, e dá um transtorno? Imagina, você está viajando com um filho seu que é cadeirante e dá um transtorno para essa pessoa ficar, sei lá, na rua esperando ser consertado, arrumado, ou um transporte, alguma coisa que deu errado. Tem um agravante? Bom, ou não? Ou um idoso, né? Não sei. No caso da legislação, ela não traz esse agravante para essa situação especial. No entanto, o que a gente sempre vê na questão das jurisprudências, né, das decisões dos tribunais, é que quando há esse portador de necessidade especial, um idoso, ele sempre agrava um pouco mais o dano moral. Então, se o juiz, por exemplo, fosse dar um dano moral de 10 mil, às vezes por ter uma parte, um consumidor que seja prejudicado, um portador de necessidade especial, ao invés de 10, ele pode dar ali 15 mil. Então, normalmente, ele vai agravar o valor do dano moral a ser arbitrado para aquele consumidor que foi prejudicado. Sendo ele portador de uma necessidade especial, o juiz com certeza ele vai agravar o valor desse dano para a empresa ressarcir. Então, perguntando aqui, Leandro, o que é All Inclusive? Né? A gente explica o que é All Inclusive, já vou emendar também a pergunta do All Inclusive, porque já ouvi casos de você fechar um pacote All Inclusive, chega lá, você tem coisas que você tem que pagar. Exatamente, por isso que a gente vai bater de novo na mesma tecla do contrato. Eu preciso saber o que está incluso, né? O all inclusive é que quando a gente faz um pacote, normalmente para algum resort, né? E já está inclusa bebida, comida, então você não tem paga gasto tudo por nenhum. aqui. Exatamente. Você gasta com souvenirs, né? O que for comprar Isso, então de assim, presentinho. o que for para comer e beber, lá estaria incluso, né? Mas alguns deles não incluem, por exemplo, uísque, não inclui um prato um pouco mais sofisticado. Às vezes tem um que eles chamam de bandejão que isso está incluso, mas um jantar um pouco mais refinado não está incluso. Então a gente bate na mesma tecla, tem que ler o contrato e ver o que está incluso ou não naquele pacote contratado, né? Porque às vezes ele fala que é all incluso, mas na verdade não é tão all assim, né? É só parte daquilo ali que está incluso. Mas, mais uma vez, a gente fala, tem que ler o contrato e tem que estar ciente. Em caso de dúvida, pergunta para a pessoa, rabisca no próprio contrato, nas duas vias do contrato, essa tradução, né, vamos chamar assim, daquela regra que você não entendeu direito, para que se esclareça e fique no papel. Porque não é porque eu alterei a caneta que aquilo ali não vai fazer efeito. Eu não posso rasurar. Mas se eu alterei na minha via e na via de quem ficou com aquela outra parte do contrato, aí sim é uma garantia de quando aquilo ali for para o processo judicial, as duas vias vão estar semelhantes, esclarecida aquela questão que gerou dúvida anteriormente. E questão de extravio de bagagem, Leandro? É a mesma coisa, é uma das responsabilidades da agência, é uma das responsabilidades da empresa de transporte aéreo. É extremamente comum acontecer, principalmente em viagens internacionais, no caso que a empresa deve ressarcir. Se eu tive, por exemplo, que comprar roupas novas porque a minha bagagem foi extraviada no momento que eu cheguei nesse outro país, eu posso guardar também a notinha, falar, ó, eu tive que comprar aqui 2 mudas de roupa para ficar ali um dia ou 2 que eu fiquei sem a minha mala. Então, também é um caso, a responsabilidade da empresa, também da agência de turismo, pode ser cobrada no judiciário também. Olha, a Marta, ela está perguntando assim, o que eu devo fazer se eu não puder participar numa viagem que eu já paguei? Alguém pode me substituir depois de eu ter quitado o valor do pacote da viagem? Depende do contrato. Alguns contratos prevêem isso aí até o caso de desistência, né? Mas a gente tem que pesar aqui também que a gente não vai só tentar favorecer o consumidor, a gente tem que sempre buscar uma relação consumerista justa, né? Vamos supor que eu sou agência de turismo, você fez um pacote comigo e um dia antes da viagem você falou, ó, eu não vou poder viajar. Vai gerar um prejuízo para mim enquanto agência de turismo isso também. Então é aquela questão da responsabilidade. Tanto a empresa de turismo ela deve ser responsável, a empresa de transporte aéreo, o hotel, quanto o consumidor. Então também eu não posso querer que a agência de turismo arque com prejuízo causado para qualquer outra empresa por conta do consumidor. Isso também, alguns contratos prevêem esse tipo de facilitação, mas não é obrigado não. Eu acho que a substituição fica meio difícil, porque a gente sabe que, por exemplo, quando você reserva uma passagem de avião, você põe um nome, identificação. Sim. Até a passagem, eles falam que ela é intransferível, né? Você Com não certeza. pode transferir para a pessoa. Você deixa em aberto a passagem, né, de avião para você remarcar essa data, mas para transferir, acho que... É uma questão de segurança nacional até, né? Porque a lista de embarque
E, salvo engano, ela tem uma relação até com a questão da aeronáutica, né? Ela que faz todo esse controle de segurança do tráfego aéreo. Então, até mesmo por isso, eles têm que saber certinho quem está embarcando, quem não está, e por isso que tem essas facilidades. Às vezes substitui a data, mas não o passageiro, porque aquilo ali também foi um contrato feito entre aquelas duas partes e não pode ser alterado simplesmente porque eu não vou poder viajar, né? Então também a gente tem que ser justo nessa questão e não só tentar beneficiar a todo custo o consumidor, mas também trazer essa responsabilidade para ele e ele também vai arcar com as consequências de algum infortúnio que tenha sido causado por ele. Leandro, tudo isso aí também vale, por exemplo, para romarias, peregrinações, né, de Sempre. ônibus também. A gente está falando de avião, né? Exatamente. Mas, por exemplo, tem as romarias que a gente sabe que saem e elas saem de ônibus. Sim, isso né? vale para qualquer tipo de transporte. Agora tem a questão do Uber, né, para transportes interestaduais de ônibus também, então vale para qualquer tipo de negócio. Não é só transporte aéreo, mas também transporte terrestre, marítimo, né, temos os cruzeiros. Então isso aí é válido para todos os tipos de contrato de viagem que a gente fechar. O que eu faço, Leandro? Então, eu tô com um problema, eu tento resolver de lá para cá, ou eu me resolvo por lá depois eu resolvo aqui? O que eu devo fazer? Sempre tenta resolver na hora com a própria empresa. É o jeito mais fácil e mais garantido de não gerar um transtorno para o consumidor. Mas caso essa empresa demore muito para resolver o problema ou até mesmo se negue a resolver esse problema, aí sinceramente não tem o que fazer o consumidor a não ser reivindicar seus direitos posteriormente no judiciário. E ali, naquele momento, arcar com as custas de um hotel um pouco mais caro, um aluguel de carro um pouco mais caro, mas não tem muito o que fazer. Em vez de perder a viagem e voltar para Campo Grande, não, aproveita a viagem. Se tiver recurso, paga esse hotel, vai gastar um pouco a mais. No entanto, quando você voltar, além desses prejuízos materiais, você pode pleitear também danos morais, que vai abarcar ali, quem sabe até paga a próxima viagem, né? Verdade. Considerações finais? Bom, a gente falou bastante sobre a agência de turismo aqui, mas também não vamos endemoniá-las, né? Porque eu, pelo menos, sempre faço as minhas viagens, principalmente internacionais, com empresas de transportes, empresas de turismo, né? Fazendo essa intermediação, porque, pelo menos para mim, sempre traz alguma vantagem. Ele sempre tem aquela consultoria um pouco mais qualificada, um pouco não, muito mais qualificada do que eu, então sempre coloca num hotel que tem mais perto dos programas, que não tem um custo de garagem, esse tipo de coisa. Então, não é porque a gente falou dos direitos e da responsabilidade que a gente vai deixar de usufruir desse serviço. Então, no mais é isso e sempre leia o contrato com atenção. Viu, Leandro? Leia o contrato com atenção. Leandro, obrigada, viu? Eu que agradeço pela o sua espaço. participação aqui mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada eu. Gente, nós vamos agora para o intervalo bem rapidinho, a gente já volta com as notícias de hoje. A gente está falando de viagens, né? Daqui a pouquinho eu vou falar de uma peregrinação que vai ter a Milícia da Imaculada. Muito legal, né? Nós vamos percorrer aí, né, o exterior. Depois eu vou te contar direitinho, tá bom? Não saia daí que a gente já volta com as notícias de hoje e eu, claro, dando esse recado todo especial para você.